A paz do Senhor Jesus para você que está ouvindo esse áudio. Quero compartilhar com você nesse dia uma porção da palavra de Deus que encontra-se no segundo livro dos Reis, no seu capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Naamã, comandante do exército da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Quando nós falamos de Naamã, nós conseguimos ver na íntegra a mudança de caráter de um homem. Nós conseguimos enxergar nessa história de Naamã. Naamã é um personagem muito conhecido na palavra de Deus, porque a gente consegue aprender uma das formas, né, como Deus age para transformar o caráter de um homem, para transformar um homem, para dar vitória a um homem, né, independente da sua classe social. E Naamã era um general muito famoso, né? Ele era considerado um herói de guerra, então ele tinha fama, né? Então essa fama dele no povo que ele defendia era conhecidíssimo. Então o próprio rei tinha esse conceito de Naamã. O próprio rei dava a Naamã uma deferência toda especial. Naamã tinha status, Naamã tinha poder, Naamã tinha dinheiro, Naamã tinha tudo o que ele precisava para ratificar a importância dele no contexto da Síria, nas guerras que a Síria estava envolvida. Porém, quando eu estava refletindo, Deus colocou no meu coração um título que eu quero compartilhar com você nessa reflexão. Não temos o domínio sobre as variáveis. E quando você vai buscar o conceito de o que é variável, né, o que são as variáveis, variável ela vem do latim variabilis, significa aquilo que varia ou pode variar. Trata-se de algo instável, inconstante e sujeito a alterações. Em suma, aquilo que não se tem o devido controle. Naamã tinha o controle de tudo. Naamã tinha o controle da guerra. Naamã tinha controle dos povos que ele subjugava. Naamã tinha controle do seu conhecimento. Naamã tinha controle da sua fama, do seu status. Naamã tinha controle do seu dinheiro, porque muitos despojos depois das guerras ele conseguia para o seu povo, para o rei. Naamã tinha controle de tudo. Todas as variáveis, aquilo que ele poderia ter controle, ele tinha. Porém, ele não tinha controle de uma coisa, da doença, da saúde. Ele não tinha controle. Naamã tinha controle de tudo, porém essa variável ele não tinha controle. Não tinha controle sobre a variável lepra. A variável na vida de Naamã era a lepra, era a doença. Ele não tinha o controle sobre isso. O seu poder, o seu status, a sua fama não podia controlar, solucionar essa variável em sua vida. Nada do que ele possuía e tinha de conhecimento em guerra, conhecimento junto ao rei para que pessoas voltadas à medicina pudessem ajudá-lo naquela doença, ele não tinha o controle sobre essa variável. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, ele sempre dá a oportunidade a todos nós. Ele deu a oportunidade ao general Naamã de conseguir descobrir a solução, de conseguir descobrir o resultado para essa variável, por meio de uma menina simples, por meio de uma escrava, que quando ele venceu a guerra sobre o povo de Israel, ele subjugou, e essa menina passou a ser escrava e trabalhar para a sua esposa. E essa menina lhe ensinou o caminho para que essa variável fosse encontrada, para que houvesse resposta e resultado para essa variável. Uma menina simples. Deus coloca, assim, pessoas em nossas vidas para nos ajudar a solucionar as variáveis. Nesse caso foi uma simples menina que disse: se o Senhor estivesse na minha terra, saberia que lá existe um profeta, existe um homem de Deus que pode lhe curar.
Ela passou essa orientação para Naamã, e Naamã assim o fez. Foi até o profeta para buscar a sua cura da variável que ele não tem controle. Deus permite as variáveis em nossas vidas, caros ouvintes, para nós sabermos que Ele é Deus e tem o controle absoluto de tudo. Permite que algumas variáveis apareçam de uma forma assim, um tanto quanto inusitada, em um momento em que nós não esperamos, para nos mostrar que não somos nada, que não temos o controle de todas as coisas, que somos pequenos, que somos inofensivos, e que Ele, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Ele sim é o Todo-Poderoso. Deus trabalhou em uma área na vida de Naamã que precisava de mudança: a soberba e a vaidade. Deus colocou essa variável em sua vida para que fosse tratado justamente essa área na vida dele. Ele teve que se humilhar. Quando ele foi buscar no profeta, lá em Israel, a solução para o seu problema, ele se deparou com o profeta. E o profeta disse: olha, você tem que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E depois disso, você vai ficar curado. E ele automaticamente disse: não, na minha terra tem 2 rios, Abana e Farfar, que são rios limpos. Eu vou mergulhar nesse rio sujo? Por que o profeta não me manda lá e eu vou ser curado lá? Por que eu tenho que me submeter a essa vergonha? O profeta disse: é assim que tem que ser. E ele, não satisfeito, ficou contrariado e foi embora. E os seus assessores disseram, os militares que estavam com ele, o acompanhando, falando: não, volta, se ele pedisse algo mais difícil, o senhor não faria? Por que o senhor não vai fazer algo tão simples? Mergulha 7 vezes e vai ficar curado. E ele foi. Mas o interessante é que antes disso, quando Naamã chegou perto do profeta, achou que o profeta fosse recebê-lo. Mas o profeta de imediato falou não, mandou o seu mensageiro falar com Naamã. E foi justamente aí que Naamã recebeu, por meio do mensageiro, a orientação de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele já ficou contrariado porque ele, sendo general, ele queria ser recebido. Um homem com fama, né, um homem que tem status, vai ser recebido pelo mensageiro do profeta? Olha Deus trabalhando na soberba e vaidade de um homem. Aquele que acha, pensa que é alguma coisa. E é por isso, caro ouvinte, eu acredito que é por isso que Deus permite em nossas vidas, na vida do ser humano, algumas variáveis. Para que o ser humano, para que nós venhamos a entender que existe um Deus que tem o controle total de todas as coisas, de que nós não somos nada e Ele nos conhece na profundidade e Ele permite algumas variáveis para que nós possamos buscar a presença dEle, assim como Naamã buscou, por meio de uma orientação dada por uma menina simples que era serva de sua esposa. E ele foi. E lá ele se submeteu. Ele foi realmente 7 vezes ao Rio Jordão, mergulhou e foi curado. E ele se posicionou diante do profeta dizendo: eu não adorarei outro Deus. O verdadeiro Deus está aqui. Foi o Deus que me curou. A cura da lepra foi o mais simples de ser realizado, eu creio. O mais profundo e complexo, e é o que nos ensina, é que Deus trabalhou no caráter de Naamã. Naamã não era mais um homem soberbo. Naamã não era mais um homem vaidoso. Naamã não era mais um homem cheio de si. E é isso que nos ensina. E eu quero terminar essa reflexão fazendo uma pergunta. Você tem alguma variável em sua vida? Aquilo que você não tem controle? Você já experimentou procurar aquele que pode solucionar o seu problema? Aquele que pode dar uma solução para esta variável? Não tem amigos que resolvam, não tem medicina que resolva, não tem patrão que resolva, não tem superior que resolva, não tem mãe, pai, filho, irmão, não tem ninguém ao seu redor e até distante de você
muitas das vezes capacitado aos olhos dos homens, que possam resolver essa variável em sua vida. Existem variáveis, caros ouvintes, que nós temos que ir na fonte e direto na presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo está disponível hoje para nos ajudar a resolver essa equação, para resolver essa incógnita, esse X que precisa de uma resposta, precisa de um resultado, precisamos saber qual é o resultado desse X, e Jesus Cristo está hoje disponível para mim e para você, dizendo: essa variável eu tenho controle. Eu permito essa variável na sua vida para você me buscar. Eu permito essa variável em sua vida para você saber que eu sou Deus. Eu permito a variável em sua vida para você não achar que em si mesmo você tem solução para os seus problemas. Eu permito a variável em sua vida para dizer que você é pequeno demais e eu sou grande demais. E é isso que Deus quer nos ensinar. Não temos controle sobre as variáveis, e as variáveis existem para nos ajudar a estarmos mais próximos de Deus. Porque de repente, se não houvesse variável em sua vida, você estaria mais e mais e mais distante de Deus. E a ponte que liga as nossas vidas a Deus chama-se Jesus Cristo. Ele está vivo, Ele está querendo que você o procure. Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato, estou em condições de resolver essa variável. Abra a porta do seu coração, que eu vou te ajudar a resolver, mas você tem que querer. Jesus Cristo está dizendo, né, se o fardo está pesado, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, eu darei resposta para essa variável. Que Deus possa nesse dia estar falando profundamente ao seu coração, acrescentando aquilo que, porventura, por limitação minha e por limitação do tempo, não pude passar. Mas o importante é que o Espírito Santo, ele fala até mesmo aquilo que eu não falei, ele vai revelar ao seu coração. Porque tudo é por ele, para ele são todas as coisas. Que Deus te abençoe, caro ouvinte, que você tenha um dia de vitória, em nome de Jesus. Amém.